Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Vilmara dos Santos Lima. Ela é pós-graduanda em Teologia Bíblica, licenciada em Letras e Pedagogia, formada em Missiologia, professora assistente da redação da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ela é do Rio de Janeiro e ela escreveu um texto chamado Eu, Salvador de Mim? Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, e o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. O Manancial é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu gosto sempre de deixar bem claro que não fui eu quem escrevi o texto. Então, como não fui eu, foi a irmã Vilmara Lima, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Para iniciarmos, vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos ensine o que é importante que saibamos. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que Tu possas nos esclarecer, que a Tua leitura da Tua palavra seja clara e que realmente nós possamos compreender que a salvação só existe em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, a nossa leitura bíblica está em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler 5 versículos, do 2 até o 10, 8 versículos. Vamos lá. O irmão Paulo, falando ao pessoal lá que mora em Gálatas, a igreja da Galácia. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela graça a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se Eu, Salvador de Mim. E o versículo que a irmã Vilmara Lima escolheu foi o 4, que diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Separaram-se de Cristo, caíram da graça. Bom, então aí a irmã Vilmara uma vez perguntou para ela, uma pessoa perguntou para ela, qual dos escritores ela achava melhor, Fez essa pergunta lá no Instagram. Você prefere Lewis ou Tolkien? Aí ela respondeu, os dois. Por que escolher apenas um? São dois escritores incríveis e é totalmente possível gostar tanto de um quanto do outro. Então você pode escolher os dois. Você não tem que escolher o preferido. Agora, no que diz respeito à preferência, a gente costuma atender para dois opostos, tipo assim, filme ou livro, Antigo ou Novo Testamento, Pedro ou Paulo, frio ou calor, enfim, sempre coisas opostas, você prefere amanhã ou à noite? Prefere montanha ou praia? Então a gente sempre procura coisas para que a pessoa escolha apenas um, E isso é normal, que as pessoas prefiram uma coisa do que prefiram outra. Mas também não é tão ruim e nem é errado a pessoa não querer optar. Eu gosto tanto de praia quanto do campo. Eu gosto
de seguir duas coisas opostas. Eu gosto de ler livros e gosto de assistir filmes. Não tem problema nenhum nisso, né, irmãos? Mas tem sim uma situação que a gente tem que se posicionar. Não dá para falar, não sei lá, mil coisas, isso ou aquilo, não. E sabe qual é a situação? É que a gente não pode, de jeito nenhum, servir a dois senhores. Tá lá em Mateus 6:24. Diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Então, na questão da salvação é a mesma coisa. A gente não pode achar que é a última bolacha do pacote e que a gente é salvo por fazer as coisas porque nós somos bacaninhas, somos bondosos, generosos, solidários, e ao mesmo tempo achar que a gente é salvo por Jesus Cristo. Não dá para ter os dois, porque uma coisa exclui outra. Se você acha que você pode vir várias vezes ao mundo, morrer, renascer, sendo cada vez melhor, sendo uma pessoa que faz coisas melhores, então não dá para você crer no sacrifício de Jesus, né? Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim: eu sou espírita e sou católica. Não dá para ser espírita e católica ao mesmo tempo, porque são religiões que pensam totalmente diferente. E a mesma coisa no nosso caso. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, se sacrificou, era um sacrifício vicário, quer dizer, uma morte no nosso lugar, que não precisaria ter morrido, mas ele escolheu morrer por nós, e nós, crendo nisso, confessamos os nossos pecados e passamos a fazer parte da família de Deus. Então, uma coisa vai excluir outra. Se eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu não posso acreditar que eu, sendo uma pessoa boa, fazendo coisas legais, eu vou fazer muita caridade, aí eu vou para o céu. Não é possível, né? Porque uma coisa exclui outra. A pessoa que se acha que pode ser salva porque faz as coisas certinho na lei, ela está rejeitando a graça de Deus. Não dá para você achar que vai fazer todas as coisas certas e achar que vai ser salvo por ser totalmente certo e acreditar que Jesus é quem salva, né? Então, Jesus Cristo nos salvou aqueles que creem que o que ele fez por nós foi um sacrifício no nosso lugar. Então, a lei vai sempre rejeitar a graça, não dá para combinar. Embora a gente que é cristão, a gente sabe disso, tem isso na cabeça, muitas vezes a gente não vive dessa forma, né? A gente acha que sendo bonzinho, tendo um comportamento legal, que a gente vai na igreja todo domingo, que a gente participa do coral, participa lá dos grupos, distribui folhetos, faz coisas que agradam a Deus, a gente vai achar que, poxa, eu vou investir dinheiro em missões, em doações, em projetos sociais, e por causa disso Deus vai me amar mais e eu vou ser salvo. Então aí faz o que a gente acabe acreditando que a gente é o nosso próprio Salvador, né? E nós podemos nos salvar. Isso não é verdade, né? Se você está agindo desse jeito, irmão, sendo bom, acreditando por ser bom, você vai para o céu, pode parar imediatamente. Ou você é salvo por Jesus Cristo, ou você não é salvo. Simples assim. Até porque lembra-se daquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus Cristo? Quantas coisas erradas ele havia feito, mas Jesus prometeu que ele estava salvo. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele e reconheceu os seus pecados e aceitou o sacrifício de Jesus por ele, né? Porque, irmãos, a gente nunca vai conseguir se salvar, nunca, por mais que a gente faça coisas boas. Então, se você pensa diferente, clame ao Senhor, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus Cristo e livre-se desse fardo pesado que a gente traz de querer ser o próprio Salvador.
nós não podemos. Por mais que nós nos esforcemos, nós não podemos nos salvar. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Cristo é o único meio de restaurar o nosso relacionamento com Deus e ser salvo pelos nossos pecados, tá bom? Salvo dos nossos pecados, né? Vou repetir. Cristo é o único meio de restaurar seu relacionamento com Deus e ser salvo dos seus pecados. Agora sim. Bom, agora eu vou terminar dizendo que o abraço, ó, o abraço de ursa é o encontro, ó, de dois corações. Todo abraço é um encontro de dois corações. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que o nosso Salvador é Jesus e a gente não pode se salvar, o abraço dá super, dá mega certo. Quero também aqui lembrar vocês do nosso Salmo 73, 26, que é um versículo que a gente se propôs a repetir todos os dias deste ano. Todos os dias. E ele diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora, meus irmãos, vamos me despedir com a palavra de ordem que é: confia. Confia em Jesus.